Muito bem, estamos aqui ao vivo, no nosso bate-papo da TMS. Muito bem. Cláudia Segueira já entrou aí também. Vamos esperar agora o nosso querido Renato Caminha entrar para começarmos a nossa live. Obrigado por todo o pessoal que vem nos acompanhando. Sempre lembrando que a nossa live é gravada no GTV da TMS. Joia, muito legal. Deixem aqui as suas mensagens, as suas perguntas. Daqui a pouquinho vamos ter aqui o Renato Caminha entrando para poder conversar conosco. Muito legal. Oi pessoal, tudo bom? Valeu. Bruna, Júlia, Ramira. Vamos esperar o nosso querido Renato, que deve estar chegando por aí. Muito bem. Olá pessoal, tudo bom? Muito bem. Renato, muito bem. Isso, Renato agora entrou. Renato solicita aí a tua entrada para mim aqui na live, eu te dou ok e a gente pode começar. Vivian, Laura, que legal, que bom ver tanta gente. Isso. Muito bem. Assim que o Renato solicitar a entrada, a gente pode já começar. Como é que tu faz isso, Renato? Aparecer para ti como se fosse uma barra acho que é em rosa, perguntando se tu quer entrar na conversa. Se ela já apareceu de repente e tu não viu, só sair da conversa, sai do fashion em cima no X e depois entra de novo. Aprendendo novas tecnologias. Vai aparecer assim, ó, você pode solicitar entrar na conversa. Muito legal, já temos 17 pessoas, joia. Muito legal, mais uma live da TMS, estamos organizando, 8h16. Sempre a gente, assim, se organiza, dá uns minutinhos para poder entrar, para o pessoal poder lembrar e se organizar, para a gente fazer a nossa live. Aqui que não está sendo... Ah, isso aí, Renato. Perfeito. Transmissão ao vivo com o Renato Caminha. Muito bem. Vamos agora ver se entra. Oi, Renato. Conseguiu? Ah, tudo bom? Desculpa o amadorismo. Como é que eu faço para entrar? Tá bom, muito bem. Isso aí. Tá me ouvindo bem? Consegue me ouvir direitinho? Tô ouvindo bem, tô me ouvindo bem também? Sim, estou te ouvindo perfeito. Muito Tá. bem. Tu tem onde deixar o teu celular paradinho assim, para não precisar ficar segurando na mão? Ou se não, pode segurar, não tem problema. Não, porque ele Só para não te por cansar, aqui assim. tá carregando também, tá carregando, tá ruim de bateria Não, e então tal. deixa. Aquela coisa. Beleza. Mas agora eu paro aqui quietinho, assim. Assim tá bom? Não, tá tranquilo. Não tem problema, só vai ser mais um cansaço da tua mão. Ah, Renato, a gente tem 40. Olha só, a gente tem 42. Tu já fez live aqui já no Insta ou fiz. ainda não? Aham, aham. Não, Ah, joia, então. eu não produzi uma live, eu participei de live. Tu já participou escutando ou já participou fazendo, interagindo como você está fazendo Fazendo. agora? Então fui eu que promovi aqui, que chamei a live. Sim, perfeito. Ó, a gente já tem 37, estavam 40 e poucas pessoas já nos ouvindo aqui. Então, acho que vai ser uma coisa muito legal. Então, pessoal, Muito. vamos começar. Já é 8h18. Então, eu queria rapidamente me apresentar, depois eu vou apresentar o Renato. E a gente começa esse bate-papo aí, que vai aí provavelmente até as 9 horas, aí 9h15 mais ou menos. Então, eu sou o Eduardo Lomando, eu sou psicólogo. Junto com a minha sócia, querida psicóloga Cláudia Cigarã, nós somos autores da TMS, que é a Terapia dos Movimentos Sistêmicos. É um livro que a gente escreveu que sistematizou, de certa forma organizou, com algumas coisas originais nossas também, uma psicoterapia sistêmica e cognitiva. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o nosso trabalho, tem o nosso site, que é TMS Terapia, nosso Face ou o nosso Insta. A gente tem promovido essas lives, então, para a gente levantar alguns temas importantes da psicologia, que tem a ver com sistêmica, cognição, comportamento, emoção.
E hoje a gente tem uma super honra de ter o nosso Great Master of Emotions. Isso. Que é o nosso grande querido Renato Caminha. Renato Caminha, então, é psicólogo, pessoal. Bom, né? A maioria das pessoas que estão vindo aqui já deve te conhecer, mas é sempre bom apresentar. Psicólogo, diretor de ensino no TCC, foi professor da Unicinos, tu não colocou aqui, mas eu lembrei de lembrar. Ele é autor do Baralho das Emoções, que muita gente gosta de usar, recomendo para todo mundo. Eu sempre brinco com ele que é um baralho feito para crianças, mas eu uso com todos os meus adultos, eles adoram, né? Porque aquilo não é uma coisa que faltou muito assim no desenvolvimento de todo mundo. Ele é criador do protocolo TRI, que é a terapia da reciclagem infantil, não é, Renato? Regulação, é. Mudou, Regulação, né? Hã? Agora é regulação, né? Da regulação emocional, isso mesmo. Trabalha muito com o tema da empatia em programas clínicos e preventivos e também professor da Universidade Autônoma de Barcelona, também trabalhou em Portugal. Hoje nos dá a honra de estar no Brasil junto conosco. É isso, Renato? É isso. Muito bem. Então, o Tudo. nosso tema hoje... Oi? Tá tudo. Perfeito. Então, o nosso tema hoje é a gente trabalhar para não responder e daí, né? É para a gente poder pensar na empatia na atualidade. Nesse momento. Esse é o problema, né? Quando você está pelo celular, as pessoas te ligam e corta a live. Tá bom. Muito Eu já bem. achei que era Então, uma questão de novo. não, tá tudo bem. Então, por onde tu gostaria de começar, Renato, assim, falando sobre esse tema da empatia? A gente tem trabalhado com a temática da empatia, eu e a Marina, há pelo menos já uns 15 anos, né? Que a empatia tem permeado o nosso trabalho todo, porque hoje a gente tem clareza que a empatia é uma função básica para a regulação emocional e, além de tudo, a empatia ele é um apaziguador social, né? Sem empatia, a sociedade não se conecta e não cumpre a sua função de proteção para a mais social das espécies sociais. Você sabe que eu sou darwiniano desde pequenininho, né? Então, o trabalho vai todo por essa via. Com certeza. Tanto que o nosso protocolo, depois que a gente desenvolveu o modelo de regulação emocional, ele acabou se tornando um protocolo darwiniano cognitivo, né? E não mais dentro da epistemologia da cognição. Então, eu não fazia, a gente tem achado interessante, né, que eu nunca ouvi tanto a terminologia nas mídias sociais, nas mídias, nos jornais de televisão, nos jornais escritos. Eu nunca tinha escutado tanto a palavra empatia. Tanto que a gente acabou fazendo um curso, terminou ontem, né? Que o papel da empatia nessa nova configuração social. Até tem uma turma nova semana que vem, que foi bem bacana, bem legal, né? Para discutir justamente o papel da empatia nessa nova configuração social. E aí de onde vem a empatia, quais são as suas funções, para que ela serve, e se ela é sensível a atos educativos, na verdade, se ela é sensível à intervenção ambiental. Então, na verdade, a empatia está batendo aí depois do Covid-19 como o assunto do momento, né? E hoje mesmo, assistindo o telejornal, eu vi mais fraudes no Rio de Janeiro na compra de equipamento, ou seja, as pessoas roubando, né? Na compra de respiradores durante uma epidemia, né? Então, o que demonstra justamente o efeito contrário de tudo que a gente está falando, que é a questão da importância da empatia. Deixa eu te perguntar só para a gente voltar. Como que tu definiria empatia? O que é empatia? Tá. Empatia, primeiro que a empatia é filogeneticamente transmitida, tá? Ela não é uma função exclusivamente humana e quanto mais social a espécie na escala de evolução, maior a importância da empatia. A empatia, na verdade, a gente pode, no grego, do in, o in é dentro. E o pathos, nós da saúde mental temos a tendência a considerar o pathos como o nosso patológico, a psicopatologia, não é. O pathos, na verdade, é o estado emocional do outro. Então, na verdade, é a conexão que a gente tem com o outro. E eu adoro metáforas, né? Porque as metáforas condensam conceitos assim áridos, aquele saqueio. E uma vez trabalhando com um menino de 10 anos de idade,
que já tinha nascido com todos esses dispositivos eletrônicos à sua disposição. Quando eu estava explicando o conceito árido de empatia, ele falou: ah, isso é o Wi-Fi que conecta as pessoas umas nas outras. Essa metáfora é maravilhosa. Maravilhoso. Wi-Fi Então, do amor. Tu sabe que eu botei no Google, eu botei Heart Wi-Fi para tentar achar. Renato, vieram dezenas de imagens já dessa ideia que tu trouxe, né? Um coração com Wi-Fi. Pra ver como isso está começando a se abrir, né? Perfeito. Exatamente. Então é um Wi-Fi do amor, é isso? É, o Wi-Fi da socialização, da conexão, né? E na verdade, eu publiquei um livro no final de 2018 que chama Darwin para Terapeutas. E quando a gente estava falando na questão do attachment, do apego, né? Sendo um apego seguro, ali até eu levanto algumas ideias para se discutir se a gente pode fazer uma secção, uma diferenciação entre apego e empatia. No frigir dos ovos vai que nós estamos a falar, como diz Portugal, estamos a falar da mesma coisa, entendeu? Quando temos um apego seguro, e para que haja um apego seguro, necessário que a gente tenha aquela simbiose, né, de conexão com o bebê na transmissão da linguagem, né, que isso é empatia, o bebê já nasce com o botão da empatia ali, mas a gente diz que o botão precisa ser ativado pelo outro, precisa ser estimulado pelo meio ambiente. E então, para que haja um apego seguro e um ambiente propenso para o desenvolvimento da empatia, é necessário que a gente tenha a nutrição emocional, essa conexão, essa simbiose com o bebê. E o que a gente chama e o treino da tolerância à frustração. Que se você não frustrar a pessoa, jamais ela vai ter a capacidade de se conectar ao outro. E há um outro aspecto da empatia também. Para que haja empatia, é necessário que haja autoconsciência emocional. Então, eu jamais vou sentir o que você sente se eu não estiver sentindo primeiro em mim. Se eu não sou capaz de sentir a tristeza, a humilhação, a dor emocional, a raiva, a paixão, jamais eu vou entender isso em você. Né? Então, o ponto de partida da empatia acaba sendo... Então, deixa eu te perguntar. Como, então, obviamente, a gente não tem como telepaticamente sentir o outro, o que tu está dizendo é que talvez para a gente poder, de alguma forma, se aproximar com o que o outro sente ou passou num determinado momento, a gente tentar buscar na gente experiências próximas a isso é uma ação de empatia? Ou ajudaria a criar mais empatia? Exercício de empatia no momento que você começa a se conectar com as suas emoções. Quando você permite num trabalho de regulação emocional que a pessoa conecte com as suas emoções de fato, essa é uma maneira de instigar a empatia, do desenvolvimento da empatia. E qual a relação de empatia com validação emocional? Que é um conceito que está todo mundo usando muito na psicologia. Eu vejo que as pessoas às vezes se confundem um pouco. Se a gente estiver falando de fato de um desenvolvimento empático, tem tudo a ver com validação emocional. Porque tem estudos primários com o bebê mostrando que os bebês já nascem com capacidade empática e no próprio berçário, por exemplo, quando os bebês ouvem um outro bebê chorando, eles já se agitam. Já existe uma conexão que não é mediada por funções corticais, que é subcortical. E, aliás, não é muito diferente, né? A gente, assim, por exemplo, vamos pensar em cardumes de peixes e em manadas de zebras, a gente pode pensar assim, bom, eles na escala social são abaixo, eles não são muito elevados em escala social. Porém, né, você já viu que as zebras correm na manada, uma manada de zebra corre na savana como? Né? Correm todas juntas, como se fosse um balé sincrônico. Claro que tem uma questão darwiniana aí, né? Predadores de zebras são leões e hienas que enxergam em preto e branco. Então não sabe onde é que começa uma zebra e termina a outra. Mas a gente se pergunta qual é a zebra lá que está dizendo: ei, galera, para a direita agora, para a esquerda agora, todo mundo para cá, todo mundo para lá. Nenhuma. Há uma sincronia que o Franz de Waal decodificou de um modo muito sofisticado, chamado cognição corporificada. Essa sincronização, né, ela não tem nada a ver com consciência, ela é subcortical, e ela acontece, inclusive, em espécies com um rebaixamento no nível da escala social bastante baixo. Então, é disso que nós estamos falando. É com essa capacidade que os bebês nascem de sincronizarem com os outros bebês, sincronizarem com seus pais, terem a capacidade de perceber, por exemplo, alterações emocionais dos pais. Inclusive, pais que são empáticos são aqueles pais que se voltam em direção à expressão emocional dos seus filhos e entendem e se conectam com eles, não por uma questão consciente, que esses bebês não falam, não se expressam verbalmente e nem vêm com manual de instruções,
mas é simplesmente uma conexão e esse processo é o início da validação emocional. Né? Início da validação emocional, mas esses pais também promovem tolerância à frustração. Quando estão promovendo tolerância à frustração, também estão instigando o botão. Né? Explica melhor isso. Por que trabalhar esse músculo da tolerância à frustração tem a ver com a empatia? Eu não entendi agora. Por que trabalhar a tolerância emocional tem a ver com empatia? Por que tolerância isso... à frustração? A frustração, desculpa. Uhum. É fundamental dentro do processo de desenvolvimento do bebê que a gente promova retardos de gratificação. Eduardo, eu não frustro você, você vai ter uma ideia de que você é a coisa mais importante do mundo. E não é. Ninguém é a coisa mais importante do mundo o tempo inteiro para todo mundo. Tem horas que o papai e a mamãe vão sair sozinhos, tem hora que o papai e a mamãe vão estar sozinhos. Tem horas que o irmãozinho é mais importante, tem horas que o amiguinho precisa da prioridade. E é isso. Esse é o treino de tolerância à frustração. Se você não frustrar, eu fico com a sensação de que primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, e depois você se eu não precisar. E isso é desestabilizador. Perfeito. Ou seja, tolerar a frustração ajuda com que eu entenda que... Tolerar a frustração ajuda com que eu entenda que o outro também tem necessidades. E que desse outro precisa ser atendido em sincronia ou em reciprocidade com a minha necessidade. É óbvio. Joia, isso faz parte do nosso processo humano de socialização, que não é muito diferente das formigas, dos cupins, das abelhas, por incrível que pareça. Tá? Nós temos uma sociedade que os biólogos do comportamento chamam de eusocialização. O que significa isso? Depois que nós tivemos um processo civilizatório, ampliamos os grupos da savana de 125 a 150 membros para grandes civilizações, né? A partir desse momento, nós dominamos a natureza e deixamos de ter predadores. Então, a socialização está no nosso DNA e nos traz um benefício de adaptação no sentido mais estrito darwiniano muito importante, certo? Então, a eusocialização é um processo de que eu promovo determinados graus de autossacrifício em prol do social. Exato. E eu jamais vou promover algum grau de sacrifício para o social se eu não tiver empatia. Se eu não tiver empatia, eu vou fazer parte daquelas psicopatologias mais graves, tirando esquizofrenia e transtorno psicótico, é o cluster B. Narcisismo histriônico, border e antissocial, que são considerados predadores sociais. Predadores sociais não se conectam ao tecido social, eles predam, eles causam dano ao tecido social. Que, aliás, uma das coisas que a gente discutia no que eu estou escrevendo sobre isso, a gente discutia hipóteses de por que o Brasil atualmente, de uns anos para cá, tornou-se infestado de psicopatas. Né? A infestação de psicopatas que não se conectam ao tecido social, são predadores, eles causam dano ao tecido social. E deixa eu te perguntar uma coisa, isso aqui acho que é interessante a gente discutir, as pessoas ouvirem, né? Se, como tu disse super bem, existe... Ah, que delícia, um vinhozinho, um brinde. Comentário então, pessoal, essa live, as pessoas estão perguntando, ela vai ficar gravada no nosso IGTV, é o @TMS Terapia, tá? Então, você entrar lá em TMS Terapia, logo depois da nossa live, clica... Bebendo no trabalho. Tá bebendo no trabalho. Pode beber no trabalho, não tem problema nenhum. E se o botão da empatia existe, tá? E se ela é filogenética, se a gente tem isso como capacidade, quando a gente percebe um adulto, por exemplo, que não tenha isso necessariamente é porque esse botão nunca foi apertado ou também existe a possibilidade de ser apertado e ser extinguido depois? Como é que é esse processo nesse sentido, assim? Sim, como é que tu percebe isso? O ambiente tem um papel de interação. Eu fiz uma conferência em Santiago de Compostela, num congresso internacional, que o presidente era o Alberto Boela Cassal, e ele me pediu naquela época que eu falasse exatamente sobre isso. Chamava Podemos Educar a Nossa Biologia? E a resposta é sim, podemos educar a nossa biologia. Embora isso seja uma característica inata, esse botão nasce conosco, ele é sensível à intervenção ambiental. Agora, tem um detalhe aí. Se ao longo do processo de desenvolvimento, até o fim da infância, a gente tiver ambientes altamente invalidantes e estressantes, é mais provável que a gente esteja promovendo um desenvolvimento no estresse pós-traumático complexo, que a gente chama. Isso. E níveis elevados e constantes, intermitentes de estresse durante o processo de desenvolvimento da criança, ele acaba por fazer uma superexcitação, superoxidação de células do sistema límbico.
gerando um enrijecimento e pouca flexibilidade do sistema límbico e modular as emoções. E aí nós temos o quê? Determinados graus de alexitimia, incapacidade de expressar e se conectar com determinadas emoções. E, em geral, nesses predadores, predomina a raiva. Tá? Agora, não se iludam. Tá? Então, pensem, psicopatas não têm empatia. Franz de Waal usa uma metáfora muito bonita, que é aquela da boneca matriosca russa. Tem uma boneca, outra menor, dentro da outra. Outra menor. E aí ele até diz, tem uma hora que tem que parar de sair boneca aí de dentro, senão o excesso de empatia iria paralisar o organismo. Os psicopatas só têm a primeira boneca, a crosta, porque eles são capazes de fazer a leitura do outro, do que o outro precisa, para se aproximar do outro, para gerar dano e benefício próprio. Simplesmente isso. Agora, coitado do Eduardo, que eu dei um golpe nele. Coitado coisa nenhuma. Trouxa do Eduardo, azar o dele, não existe essa coisa. E deixa eu te perguntar assim, é possível então tu ter esse dano nesse sentido, mas e se é possível, por exemplo, ter um desenvolvimento de uma criança que não tenha tido esse reforço tão grande da empatia, mas tampouco punição frente a isso? De novo, ficou ruim o áudio. Eu posso, por exemplo, ter o desenvolvimento, não necessariamente um desenvolvimento de uma criança mais traumatizada ou vítima de uma violência anti-empática, mas eu posso ter pessoas, por exemplo, que foram pouco estimuladas na empatia, que não necessariamente vão para alguma coisa de um transtorno, um TEPT, ou algo nesse sentido, mas que não conseguiram desenvolver bem isso? Sim, sim. Há pessoas que têm baixo nível de empatia e não necessariamente geram dano ao outro. Não são psicopatas, são cluster B. Né? Inclusive, algumas patologias, principalmente os transtornos de ansiedade, transtornos de ansiedades mais agudos, por exemplo, costumam deixar os pacientes em si mesmados, voltados para si. Por exemplo, pega um cara com um transtorno do pânico, com agorafobia. Autofoco é uma das características do pânico com agorafobia. Então, eu estou aqui conversando com você está contando que está se separando, que não sabe o que vai acontecer da vida, que está mal. E eu estou aqui pensando assim, olha só, meu pé já está formigando, olha só, eu estou num autofoco. Isso me desconecta do outro. Em compensação, em quadros depressivos, há uma tendência de esquemas de autossacrifício que, inclusive, às vezes, incrementam o botão da empatia. E então, eu posso, por exemplo, ter um lado mais sombrio da empatia? Eu poderia ter um excesso da empatia também? O excesso da empatia é paralisante, tá? Ele é paralisante. Existem alguns autores aí que dizem que a empatia não é legal, o caminho não é a empatia inclusive faz mal. Isso é uma besteira, porque na verdade não conheceram, não compreendem o conceito biológico que vem da biologia do comportamento, do que é empatia. E dizem, o canal mesmo é a compaixão. Ora, compaixão é uma função derivada da empatia. A princípio, a função básica é empatia, certo? Depois tem derivados da empatia, cooperação, colaboração, compaixão e altruísmo. Para que serve a empatia? A empatia, se ela está na nossa filogênese, ela tem uma função. Exatamente. Qual a função? Apaziguar as relações sociais. Porque os seres humanos vivem do quê? Da socialização. São a mais social das espécies sociais. A sociedade nos protege. Se eu não tenho mecanismos de proteção e de fomento de uma eu-socialização, acabou. Eu vou juntar 100 pessoas, cada um por si, e não tem socialização. Isso enfraquece a espécie. Então, a empatia é uma função. E o que a gente vive no Brasil hoje é um tremendo paradoxo. Nós somos o 146º país em empatia, num levantamento feito pela Universidade da Dinamarca, por indicadores sociais. E, em compensação, a Dinamarca é o primeiro país do mundo em empatia. Certo? Que interessante. E aí, e nós hoje somos um case, as avessas da empatia, porque é um país dominado por T-Rex, o Tiranossauro Rex. Aliás, eu estou escrevendo um livro com o Ricardo Krause, que se chama Presas e Predadores. A segunda parte do livro, não sei se é, mas é tipo um país infestado por T-Rex, ou sei lá o quê, alguma coisa que vai acontecer. Mas a ideia é o Tiranossauro Rex da espécie, né? Então, se eu não tenho esses mecanismos,
Todos esses mecanismos fomentam o agrupamento social. A empatia mantém, ela é apaziguadora das relações sociais, cooperação, colaboração, compaixão. A empatia prejudica, compaixão que é o bom. Que besteira. Compaixão deriva da empatia. Eu posso ser empático, sentir a sua dor, o que não quer dizer que a compaixão já é um ato, um direcionamento ao outro para amenizar a dor física e ou psicológica de outrem. E o altruísmo, por sua vez, é um comportamento que intrigou, né, biólogos do comportamento ao ponto de saber por que diabos o cara se sacrifica correndo risco em prol do outro. Porque é bacana a gente ter dentro da nosso cérebro, da nossa memória, a percepção de que a nossa memória filogenética, de que se nós estivermos em perigo, um membro da nossa espécie poderá nos acudir. Né? E aí entra o modelo do Robert Trivers de altruísmo para seres humanos, a circularidade. Porque o primeiro modelo era um modelo de aptidão inclusiva. Por que as aves, então, uma ave grita quando ouve o predador chegando? Se ela, ao gritar, ela está dizendo para o predador onde é que ela está, que burrice dela, né? Por que ela não vai embora? A explicação para isso é que é a aptidão inclusiva. Essas aves, elas compartilham um certo nível de DNA, e a aptidão inclusiva seria um conceito de que o que vale mais a preservação do DNA coletivo do que o DNA individual nestas espécies. Olha que joia. Isso não explicaria por que o ser humano se jogaria no rio Guaíba nosso aqui para salvar um cara que nunca viu na vida. Então, se ele não é meu DNA, não tem nada comigo, ele que se dane. Sim, mas algumas pessoas fariam isso. Na verdade, talvez muitas pessoas fariam. Conceito, nós programados biologicamente para ficar extremamente angustiados e ansiosos e chamados a fazer alguma coisa quando vemos um membro da nossa espécie em perigo. Então a gente faz isso. Eu salvo a sua vida. Aí entra o Robert Trivers com a circularidade. Eu salvo a sua vida. A probabilidade de você salvar a minha é próxima de zero, mas você salva do João, do Pedro, da Maria, que a Maria salva o Antônio, que salva o José, e assim sucessivamente. E essa circularidade, essa sensação, você já notou como o comportamento de altruísmo é altamente reforçado? Aliás, o estudo que saiu agora na Lancet mostra que os profissionais de saúde que estão na linha de frente do Covid, que trabalham por altruísmo, desenvolveram uma espécie de uma película resiliente. Porque o altruísmo é autorreforçador, é muito bom fazer bem ao outro, salvar o outro, e a gente recebe muito reforço social por isso. Aqueles que estão indo trabalhar obrigado, estão lascados. Exato. E deixa eu te perguntar uma coisa, e tu acha que isso, por exemplo, é importante nos relacionamentos conjugais? Isso o quê? O altruísmo. Por exemplo, tu poder fazer, algo pro outro, quando o outro, por exemplo, pode estar te agredindo, ou tá fazendo uma coisa ruim pra ti, ou implicando contigo, ou ativando alguma coisa tua que não é boa. Tu poder fazer pelo outro em detrimento de ti? Você precisa de altruísmo no relacionamento conjugal? O altruísmo envolve um certo grau de risco. Por exemplo, doar um rim para minha parceira se ela está precisando, me jogar na frente de um carro para tirá-la da frente do carro, se o carro está para atropelá-la. Isso seria um altruísmo. Né? No mais, eu acho que quando a gente faz algo que o nosso parceiro está desregulado emocionalmente, não é o meu caso, eu nunca me desregulei emocionalmente. Eu não sei, a Marina fala, se eu tentar com a Marina, daqui a pouco a Marina vai mandar uma mensagem aqui, a gente já sabe, estamos esperando. O que é isso, porque eu nunca me desregulei emocionalmente. Mas quando o outro se desregula emocionalmente, né? Se o parceiro fizer a leitura disso e for empático com ele, é validante. O que é validação, Eduardo? Validação não é concordar. Validação é entender como o outro chegou àquilo. Isso é validação. Não, bem entendo completamente. Validação e empatia estão muito próximas das outras. Ó, a Marina ali, ó. Ai, viu? Eu te falei que ela ia mandar daqui a pouco. No caso, a Marina desregula muito e eu tenho que ter muita paciência. O vulgo muito saco. Mas então, por isso que eu tô dizendo, tu é uma pessoa muito altruísta com a tua esposa. Aliás, em detrimento de querer... É melhor não acabar a live nunca, porque acabar a live vai ter confusão. Não, mas aí é isso, mas então tu usa teu altruísmo, deixa passar toda a raiva dela e aí tu estende a mão mesmo que ela esteja querendo te matar com uma faca na mão. Sempre estendo a mão pra ela. Sempre. Muito, muito jóia. E deixa eu te perguntar uma coisa. Na psi, agora vamos voltar assim, porque tem muita gente que é psicólogo e psicóloga que está nos ouvindo agora. Na psicoterapia,
tá? Como é que a gente pode fazer para ajudar as pessoas com técnicas cognitivas, emocionais ou comportamentais a desenvolver empatia? Quando a gente consegue, por exemplo, fazer com que determinadas pessoas entendam o que estão sentindo, porque a nossa deseducação, essa educação emocional que a gente sofre bastante equivocada, nos ensina uma série de coisas erradas, tá? Então, por exemplo, o homem não tem medo, o homem Uhum. não gosta de homem, Uhum. imagina expressar afeto por um outro homem, Ou mulher não tem raiva. raiva, por exemplo, também Raiva, é aparece muito. claro, as mulheres têm tendenciosamente a ter o botão da raiva para baixo. Desde menininha, quando elas fazem birra, que feio uma menina fazendo birra, por exemplo. Quando a gente, então, é bem possível que todos nós tenhamos algum grau de analfabetismo emocional. E é claro, né, quando a gente permite, quando a gente consegue identificar, né, olha a Marina me ameaçando aí, ó. Isso, Viu? essa Isso é um live não vai exemplo de acabar mulheres hoje. com raiva, viu? Essa É live só vai possível. acabar quando E nós de estivermos homens juntos. e de homens com medo. Pois Sabe que uma coisa que me chamou muita atenção, isso, então vamos devagar. Tu falou uma coisa super importante agora. Primeiro, a gente poder ajudar os pacientes, então, a criar proficiência emocional. Entender o isso, que são as emoções, as diferenças de sentimentos. Tu pode isso. só, de novo, como a gente não sabe quem é que está ouvindo, tu pode só dizer para nós quais são as emoções básicas? Bom, as noções básicas no protocolo que eu e a Marina desenvolvemos, protocolo Uhum. TRI, com 15 passos, que tem agora terminando uma revisão sistemática com o pessoal da epidemiologia do King's College, Joia! mostrando que o modelo é original e tem um protagonismo tanto na área clínica quanto na área preventiva. Tem 15 passos. Parabéns! E é um dos únicos, é um modelo assim que de fato vai fazer uma diferença, né? Assim que esse artigo for publicado. Não fosse a história Maravilhoso. do Covid, eu acho que isso já estava para sair, né? Mas primeira coisa assim é a natureza das emoções, e entender que as emoções são fenômenos incontroláveis, né? Assim como a Uhum. fome, a sede, etc. E tal, vontade de fazer xixi, que a gente fala para as crianças, ninguém controla isso. Uhum. Envolve o nível de você saber o que você está sentindo, se liberar para sentir, aceitar, se conectar com a emoção, se conectar com o que a gente chama com emoção limpa, num primeiro Uhum. momento. Sem os sentimentos, sem aquelas interpretações que virão do que você está sentindo. Aprender a dar um nome para isso, entender quais são os marcadores somáticos, como aparece no corpo, entender a semântica dessa emoção, o que ela significa, entendendo Uhum. a semântica, entender o que você pensa, entendendo o que você Uhum. pensa, entender o que você faz, comportamento. Depois daí, quais são as outras maneiras que podem se nomear essa emoção para ter intensidades diferentes. Por exemplo, eu estou com medo de fazer essa live. Medo é muito brutal. Daqui a pouco, se eu disser eu estou com certa apreensão de fazer essa live, bom. Uhum. Receio. Isso, receio. Então, essas emoções que derivam das emoções básicas, as emoções são essencialmente comunicação, principalmente depois do Claro. processo civilizatório. O nosso sistema límbico, depois que nós tornamos civilização grande, ele sofreu pressões seletivas para quê? Para que as emoções se moldassem a um novo sistema social. Por exemplo, num ambiente ancestral, podia matar, bater, agressão instrumental. Não pode mais matar, bater, agressão instrumental. Isso quer dizer que a Uhum. nossa emoção se modelou ao processo civilizatório, que é aquilo que o Norbert Elias chama que começa de um modo bem mais intenso na segunda metade do século XVIII, pós-iluminismo, quando surgem as nações e as constituições nacionais. As constituições Uhum. fazendo o quê? Legislando, colocando normativas. Normativas para isso. Sistema límbico responde a isso. Então eu Claro. posso hoje processar da queixa na delegacia, xingar, falar mal, eu posso falar palavrão, mas eu não posso bater, eu não posso Tu não pode matar. Então, bater nem matar. E outra é, coisa que, isso, assim, Marina, acho não dá nem para bater, nem para matar. viu? Vou te fazer entender o que eu estou sentindo. Isso. Eu vejo muito assim, muitos autores, outros estudos falando sobre emoções sendo positivas e negativas. E vocês trabalham com a ideia de emoções agradáveis e desagradáveis, Ciara. Eu acho isso Claro. muito jóia, sigo com muito, mas eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso. Porque olha aqui, ó, como é que eu vou dizer que a raiva, todas as emoções são saudáveis? A gente fala isso para as pessoas, Uhum, a raiva é saudável, claro. A tristeza é uhum, saudável, sim. A tristeza promove ativação do processamento metacognitivo, principalmente aumento de perfusão sanguínea em área de córtex pré-frontal, dorso, lateral, que faz com que nós nos tornemos mais reflexivos. Então, se eu não refletir, eu não mudo as minhas ações, os meus atos. Então, a tristeza é uhum. saudável, na dose certa é saudável.
Claro, mas eu O entendo, ela, inferno ela não é agradável de sentir, mas ela, na é verdade, ela pode ser muito saudável. Mas é muito claro, marcado isso como representação, né? E acho que claro, isso é o que a gente estava falando antes. Quando a gente coloca e traz que, por exemplo, a tristeza é uma emoção negativa, tu cria uma representação social que pune ela, perfeito. né? Aí o A amor é uma semântica emoção é ruim, positiva, sim, né? A entra a ideia semântica, de que então, tu sempre tem que estar isso e tu não pode, às vezes, por exemplo, colocar limites se tu foi desrespeitado, né? claro. Mas olha só que legal. A gente tem as Diga. 4 emoções desagradáveis: tristeza, medo, nojo e raiva. Elas E ativam o raiva. sistema nervoso simpático. Quando o sistema nervoso simpático está ativado, libera cortisol, adrenalina, epinefrina, norepinefrina. Uhum. Em doses elevadas, a corrente sanguínea é Devagas. liberada no renal e dá uma coisa horrorosa no corpo. Agora, Uhum. as agradáveis, alegria e amor, que são responsáveis pelo quê? Pela socialização, Socialização. alimentação. Aí a gente tem aqui ocitocina, melhor liberação de serotonina, Serotonina. finas, e a gente sente uma coisa gostosa. Então é agradável e desagradável. E existe uma relação entre a emoção tristeza e a empatia? Que tipo de relação, por exemplo? Por Ah, exemplo, eu posso ativar mais a minha empatia quando eu vejo, por exemplo, o sofrimento ou a dor do outro? bom, Quando o o outro, por excesso tem. exemplo, vou dar um exemplo simples assim, né? Quando o outro, ao invés de chegar e dizer pra mim assim, porra, sabe, tu não chegou no horário hoje, né? Que saco. E diz, por exemplo, eu fiquei chateado que tu não chegou no horário hoje, né? Porque pra Uhum. mim era importante tu poder ter chegado nisso. Ou seja, quando a gente consegue olhar mais a tristeza, isso pode ter um momento maior da empatia pelo outro ou não? Não, a tristeza, a tristeza, por ser reflexiva, ela caminha muito mais ao lado da empatia do que qualquer outra Do que emoção qualquer. Uhum. desagradável, porque Uhum. ela promove a reflexão. Então eu fui extremamente grosseiro com você e depois o que eu faço? Eu chego em casa e fico pensando assim, pô, peguei Uhum. pesado, né? Aí eu começo a ficar triste, essa tristeza me permite a reflexão. Peguei pesado, olha só, o Eduardo é um cara que não merece isso, é um amigo querido, claro. E aí, quando eu tenho essa reflexão, esse processamento metacognitivo, eu tenho de fato, né, uma conexão maior com a empatia, que não acontece, por exemplo, quando a gente está com raiva. Uhum. Né? A raiva não busca a perspectiva do outro. A raiva Exato. é uma emoção que a gente está escrevendo agora, escrevendo sobre ela, porque ela merece um capítulo à parte. A raiva é Uhum. uma emoção que ela clama por reparação. E muitas vezes o cérebro confunde com vingança. Vingança é neurotóxica, faz mal ao cérebro. E ela causa problemas. A reparação não. A reparação ela é uma acomodação Uhum. social. Ou seja, meus pares me protegem, eu estou protegido. Entendeu? Você foi Uhum. vítima de bullying na escola, a escola tomou providências, puniu os agressores, chamou as famílias e acabou com o problema. Isso é reparação. Uhum. Diferente de Uhum. você pegar um porrete e grudar na cabeça dos seus agressores. Isso não é, isso é vingança. Isso não faz bem. Não faz bem socialmente, não faz bem para a nossa neurobiologia. Perfeito. E não faz sentido, porque se tu sente raiva porque tu te sentiu desrespeitado ou injustiçado, se tu pegar um porrete e bater na cabeça da outra pessoa, tu aumenta a chance dela, na verdade, sentir a mesma, pensar da mesma forma, sentir a mesma coisa. A raiva gerando raiva escala, assim, tem a tendência de se escalar mais ainda? Como é que é? A raiva, por exemplo, que é utilizada sem assertividade, ela aumenta a chance de gerar mais raiva no outro e se Sim. escalar é nesse nível? A raiva, eu até estou escrevendo sobre isso também, sobre a raiva. A raiva, cada vez mais eu me convenço que tem uma estratégia darwiniana para a gente sentir mais raiva do que tristeza. Sabe por quê? Porque a Hum. tristeza, ela é o que a gente chama de um processo erosivo. Ela é neurotóxica, a gente se volta para dentro, a gente se fecha e ela faz parte de processos erosivos. A raiva, não. A raiva é externalizante. E a raiva mantém o organismo de pé. Sabe por quê? A gente costuma dizer que a raiva se alimenta de raiva. Sabe por quê? Porque, primeiro, assim, a amígdala se ativa e assim, Uhum. estou em perigo, estou sendo atacado. E aí aí faz aquilo que o Ledoux chama do sequestro neuronal. Arregimenta todos os neurônios possíveis para ter maior força de expressão dessa hiperestação amigdaliana. E aí o que acontece? Quando a gente está com raiva, existe uma descarga de catecolaminas enorme, uma onda grande de catecolamina. E a catecolamina nos energiza, nos empodera. Nos dá força. Uhum. Quando a amígdala está esmorecendo,
que acontece? Nova onda de catecolamina. Então a raiva é uma emoção que tem uma duração, perdura muito mais tempo. E ainda acontece uma coisa desgraçada. Quando a emoção ativa, a emoção faz uma seletividade de memória. Ela vai lá na memória buscar aquilo que confirma que outras vezes o Eduardo me sacaneou, para eu sentir mais raiva de você ainda. Tá? Essa é a E má não notícia. os momentos que eu te ajudei, ou outros momentos que são Isso, antagônicos a isso isso. esquece, varre, né? Varre. Mas essa é a má notícia. A boa notícia é que a estimulação por psicoterapia, por aprendizagem, por ambiente, do hipocampo, tá? A estimulação hipocampal, que é responsável pelo quê? Pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas representações. Ela acaba essa estimulação acaba gerando maior estimulação em córtex órbito-frontal e córtex dorso-lateral também do processamento metacognitivo. Então, quando a amígdala começa a ser assim tão valente, também tem um antídoto para isso, e esse antídoto é a ativação hipocampal, e a principal forma dele vai se manifestar na expressão assertiva. Quando eu consigo dizer, agora chega, Eduardo, está enchendo meu saco, para, limite. Ok? Quando eu faço isso, eu imposto meu self e eu boto que mantenha a minha autonomia, autoeficácia, eu preservo o meu self. Então, isso mantém saúde mental. Isso ajuda na regulação emocional. E ao mesmo tempo consegue satisfazer esse impulso, essa ativação da raiva. Faz as duas coisas ao mesmo tempo, então. Claro, porque assim, o que é necessário fazer para essa emoção acomodar? Eu vou lá e boto a boca nele. Depois que eu boto a boca em você, eu sinto reparado. Então, a gente sempre trabalha com os pacientes. O que seria necessário para que você fazer para reparar a raiva? Olha só, não é se vingar. Nem ser passivo, nem calar, nem ser agressivo. A gente desenvolveu uma chamada régua da assertividade. Às vezes a gente tem que sair um pouco da assertividade e entrar um pouco na agressividade sem ser instrumental e dizer, chega, enchi o saco de você. Ou às vezes a gente tem que calar a boca, né? Ficar quieto, não é hora de brigar. Principalmente quem é casado, sabe que é hora de... Tem horas que a gente tem que fechar a boca. Não é Exato. isso, Não, ou Eduardo? até mesmo poder falar isso de forma assertiva, a mostrar que está se sentindo desrespeitado. É isso aí. Muito, muito, muito jóia. Renato, nós estamos mais ou menos quase para o finalzinho, já são 9 horas. Eu sei que teu tempo é super precioso, tem a tua esposa e teus 2 filhos queridos. E assim, as pessoas fizeram muito comentários, o pessoal adorou. Assim, tem 83 pessoas na live. Olha como as pessoas te amam, Renato. Que Deixa eu jóia. dizer a você. Deixa eu dizer uma coisa, então. Quem Fala, tiver meu amigo. interesse em aprofundar o assunto Vai lá. empatia, tá? Entre no meu Instagram, @Renato Caminha, ou @Marina Guzmão Caminha, ou Criarte, ou @TRI, Tri Instituto, porque a semana que vem a gente está lançando uma nova turma desse curso que a gente fez. São 2 dias de 1h30. Fala um pouquinho sobre o curso. O que é o curso? Quanto tempo ele dura? Como é que é? Fala um pouquinho sobre ele. 2 dias de 1h30 online, tá? E é justamente assim o papel da empatia na nova configuração social, assim, a importância da empatia dessa nova sociedade que virá pós-Covid, basicamente. Como diz o Dalai Lama, nós já estamos muito educados cognitivamente, está na hora de educarmos os corações. Emocionalmente. Exatamente. Educar o coração. Maravilhoso. Tá bem? Então, tu tem o teu artigo que vai sair, tu tem algum livro que vai sair também agora que tu falou? Fala um pouquinho dos livros que vai sair. Darwin para terapeutas, a gente discute muito isso, a gente, eu, né, que escrevi o Diabo do Livro. É tu e o para Darwin. E o outro, o nosso modelo de regulação emocional está descrito também no baralho da regulação e da proficiência emocional. E estão vindo coisas novas pela frente aí, tá bom? Joia, muito legal. Vou falar um pouquinho também, uma rápida propaganda da TMS. Então, no nosso Insta que está aqui agora, @TMS Terapia. A gente também está lançando agora, no final do ano, muito provavelmente, a gente vai lançar o nosso treinamento da TMS, que tinha só presencial, que é o treinamento que a gente faz, esse processo cognitivo e emocional mais sistêmico também. Nós vamos lançar no curso online, de todo o treinamento para o pessoal do Brasil inteiro poder fazer, que não consegue vir até Porto Alegre, poder fazer ele todo pelo curso online. Renato, mais alguma coisa que tu queria dizer? Não, eu agradeço a todos que estão aqui, agradeço o convite. Um grande beijo, Eduardo, querido. Até a o pessoal próxima. está adorando aqui, ó. Darwin para Terapeutas, excelente livro. Ó. Parabéns.
Obrigado. Renato, muito obrigado pelo teu tempo, foi jóia. Tivemos muita gente, Tá, muitos ok. likes, foi muito legal. Assim, ó, tu sempre presente no nosso livro da TMS, a gente botou ali uma parte inteira só sobre o teu trabalho e da Marina Tá? com relação às Oh, emoções e é muito jóia. E é incrível como cada vez a gente vê que quanto mais a gente trabalha o processo da proficiência e regulação emocional, mais as pessoas conseguem se compreender e ter empatia. tá Muito bom. bem, muito obrigado, Joia. Excelente tema. Beijo. Ah, deixa eu te fazer uma última pergunta rápida, que eu queria fazer isso no Vai. começo, me esqueci. Tu viu que tem placas agora falando sobre empatia no trânsito? Não sei se tu chegou a dar uma olhada aqui em Porto Alegre, não sei quanto tempo tu voltou. Não tenho andado muito na rua. Então, dá É. uma olhada, cheque. Então, como tu falou no início, que tinha muitas coisas sobre empatia sendo faladas, me chamou muita atenção, lembrou de vocês. Tem Ah, que várias bacana. placas na realidade são propagandas, acho que é do Detran, falando Tá. no trânsito, coloca-se um no lugar do outro. Olha Ah, que que joia, né? bárbaro. Bárbaro. Muito Então legal. Então, tá, acho que querido. isso, queira ou não, é um resultado do teu trabalho, de várias outras pessoas, né? Exatamente, claro que sim. Muita Certo. gente com isso, tá? Um grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado, beijo. valeu.